Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. É sempre bom estarmos na casa de Deus e juntos pudermos partilhar a sua palavra e também edificarmos-nos uns aos outros. O título da nossa lição hoje é Confiança. Confiança que, de alguma certa forma, também acaba por ser aqui, em última instância, fé. Nós, quando falamos de confiança, quando falamos dessa grande virtude, tanto cristã como também numa perspectiva secular, envolve sempre, de alguma certa forma, ato de fé. Porque se a pessoa não tiver fé, nunca pode confiar. E aqui não é haver só fé numa perspectiva espiritual. Claro que, em última instância, também remete-nos para essa realidade espiritual. Mas quando falamos nos relacionamentos amigáveis, relacionamentos conjugais, relacionamentos familiares, até relacionamentos laborais, quer dizer, está sempre intrínseco, ou pelo menos se consideramos aquela realidade como sendo um relacionamento privilegiado do nosso círculo, nós fazemos fé a estes mesmos relacionamentos. De modo que essa palavra relacionamento, fé e confiança parece estão interligadas, acabam por ser, de alguma certa forma, sinônimas. Mas nós vamos ver aqui no desenrolar da nossa lição, como nós temos vindo a estudar, o percurso de Daniel, que também, enfim, que insere também no seu próprio livro de Daniel, hoje numa perspectiva que é o desafio, como nós temos vindo também, a vida dele tem sido reiteradamente de desafio, de provações e também de tentações. Aliás, como também a vida de todos os cristãos, todos os crentes no Senhor Jesus Cristo, inclusive também a nossa própria vida. Quer dizer, nós estamos sujeitos a essas adversidades, essas contradições e contrariedades, para também irmos demonstrando aquilo que é a sinceridade da nossa fé. Pronto. Por isso aqui nós vamos, enfim, ver essa palavra confiança, que é o título da nossa lição, com a realidade aqui do capítulo 6 do livro de Daniel. E vamos começar muito rapidamente. Eu vou ler aqui nesta minha versão, que é a versão mais português corrente, que normalmente costumo usar. Diz assim, logo no versículo 1, Dário, o Medo, sucedeu-lhe no trono com 62 anos de idade. Isso está a falar aqui, tendo em conta os versículos anteriores do capítulo 5. Mas, perante essa situação, Dário, neste caso, o Medo, que já está sob a alçada do poder, que já está, enfim, a reinar, nós vemos aqui, ele, enfim, tomou esse trono e deu seguimento posterior, enfim, para concretizar a sua própria, o seu próprio governo. Não só desenvolver, como também ir consolidando, como é expectável em todos aqueles que assumem cargos governativos. Pois no versículo 2 diz assim, Dário decidiu nomear 120 sátrapas para administrar o seu império. Aqui nós vemos aqui uma equipa, as pessoas que governam, mas não é preciso só ser ato de governação, qualquer ato administrativo ou qualquer incumbência, responsabilidade, mesmo aqueles que não são tão acrescidas, é preciso sempre, enfim, formar uma equipa para pôr em prática aquilo que são os projetos, enfim, as ideias e aquilo que nós tencionamos, enfim, materializar ao longo dessa mesma responsabilidades que nós vamos tendo. E nós vemos aqui que Dário, decidiu nomear 120 sátrapas. Sátrapas, enfim, são governadores que iam, enfim, cercá-lo, para administrar o seu império. Como o império é grande, quer dizer, nenhum homem sozinho consegue governar.
Isto aplica-se tanto regimes que são ditatoriais como regimes que são de monarquias e também regimes, enfim, democráticos. Uma pessoa, embora há tentação das pessoas quererem, enfim, convergir todos os poderes, pronto, neles mesmos, neste caso, de quem está, enfim, alçada, quem está à frente. Mas mesmo assim é impossível. Tem sempre que ter outras pessoas para poderem coadjuvar, para poderem apoiar. E nesta ideia também, enfim, reconstituiu uma equipa que iam fazer parte dos governadores. Já viram como é que quantos eram? Eram bastantes. 120 sátrapas para administrar o seu império. E à frente deles colocou Daniel e mais 2 outros superintendentes para que os sátrapas lhes dessem contas e assim zelassem pelos interesses do reino. Esse é o objetivo pelo qual o rei lhes indigitou, lhe nomeou, lhe conferiu estas autoridades. Além destas pessoas todas, que nós já vemos, 120 sátrapas, também entre eles lá, que são, enfim, governadores, também o rei escolheu neles todos, novamente, mais 3. E nestes 3, escolheu um para ser, enfim, presidente, para, enfim, ter a responsabilidade primária. Neste caso, escolheu Daniel. Além de Daniel já fazer parte desses governadores, também nos mais restritos, dos mais, enfim, destacados, Daniel novamente voltou aqui a destacar, por causa da sua capacidade, da sua inteligência e enfim, aptidões também que foi ganhando e aquilo também que tem provado e demonstrado durante a sua vida. Porque nós, quando vamos constituir equipas, nós escolhemos sempre, partimos do princípio, falando objetivamente, de pessoas que nós sabemos que são pessoas competentes, que são pessoas capazes, que são pessoas que nos conseguem ajudar a materializar aquele sonho. E o critério, normalmente, é confiança. A responsabilidade governativa, a par de tudo, também envolve confiança, confiar na pessoa. Mas depois de confiança, entre outros critérios, que é da competência e também na eficiência de execução, ou pelo menos da pessoa estar habilidoso ou capaz de poder assumir aquelas responsabilidades. Ora, Daniel tinha todos estes pergaminhos, esses atributos, razão pela qual fez parte destes primeiros nomeados, 120, que é já um privilégio, governadores, mas nestes mesmos 120 ele destacou nos outros círculos restritos de 3 que tem que supervisionar todos esses outros 100 e tal. Mas nesse 3 ele era também mais o responsável. E como alguns estudiosos diziam, como se fosse o primeiro-ministro do reino. Porque a nível da hierarquia estava acima deles todos, só o rei que estava acima dele. Mas nós vemos aqui, como diz o versículo 3, e à frente deles colocou Daniel e mais 2 dos outros superintendentes para que os sátrapas lhe dessem contas e assim zelassem pelos interesses do rei. Pelos interesses do rei, pelos interesses do reino. Quando falamos de interesses do rei, também estamos a falar dos interesses do reino, para que tudo possa correr da melhor forma possível, para que os ganhos governativos sejam manifestos. Pronto, isso que nós vemos aqui. Pronto, e no versículo 4 vai explicar isso. Daniel logo demonstrou capacidades de trabalho superiores aos outros 2 e aos sátrapas. Pronto, e com efeito evidenciou-se de tal maneira que o rei pensou em um nomear responsável de todo o império. Lá está novamente esse destaque pelas suas competências, pelas suas qualidades, pelas suas, enfim, também aptidões. Mas a verdade aqui é que nós podemos ver aqui um pormenor que é muito importante. Porque nós estamos a falar de uma pessoa que é estrangeira. Uma pessoa, enfim, que está a exercer as mais altas, elevadas funções da República, como diziam os romanos, República, coisa pública. E essas responsabilidades, não só naquele tempo, como também nos nossos dias ainda hoje, nós vemos que, em primeiro lugar, é confiar àqueles que são cidadãos nacionais. Não sei se vocês sabem um pormenor, aqui em Portugal,
quem não é português não pode ser funcionário público, não sei se sabem isso. Não pode, está vedado. Mas mesmo a nível dos direitos civis, pronto, e também de exercício dos direitos civis não, políticos, de votar também tem que ser português para poder votar, exceto quando são as eleições autárquicas, aqueles que são, enfim, residentes que já têm residência permanente. Mas mesmo nestes critérios, por exemplo, aqueles que são portugueses, há determinados cargos que não podem ocupar. Por exemplo, quem é português naturalizado, ele não pode ser candidato a Presidente da República e muito menos pode ser Presidente da República. Se não pode ser candidato, também não pode ser Presidente da República. Nós vemos aqui, em relação a esse aspecto, não há essa situação, porque Dário promoveu Daniel e colocou acima de todos eles todos, que podemos considerar os próprios nacionais. E essa situação normalmente desperta inveja. Quando uma pessoa é promovida, mesmo que não seja estrangeiro já, mesmo que seja um cidadão nacional, quer dizer, uma pessoa, à medida que vai progredindo na carreira, desperta inveja. Aliás, todos nós, sem exceção, estrangeiros, nacionais, enfim, todos têm inimigos. E quanto mais a pessoa vai progredindo na carreira ou vai se destacando pelas suas qualidades, o que não deveria ser, mais ainda atrai os inimigos. Ou tem ainda mais inimigos. E por aqueles que trabalham, sabe isso. Nos nossos trabalhos, se estamos a ganhar mais simpatia dos superiores, os outros ficam, enfim, amuados, ficam com inveja, ficam enfim, com ressentimento. E tentam conspirar tudo para nos fracassar, para nos descredibilizar, etc, etc. Então nós vemos aqui no versículo 5, que é uma mesma postura, perante esse destaque de Daniel, então os outros superintendentes e sátrapas procuraram descobrir alguma deficiência na maneira como Daniel administrava o império, mas não conseguiram porque Daniel era cumpridor e não fazia nada de mal, nem era desonesto. Nós vemos aqui essa postura desses seus, enfim, pares, que estavam a coadjuvá-lo nessa grande missão que o rei lhes confiou, estavam a sentir inveja. E essa inveja que eu estava a dizer, em primeiro lugar, olha, esse tipo aqui nem sequer é nacional. Como é que é possível estar a ter essa primazia acima de nós todos? Apesar da posição também que eles tinham, porque eles eram também governadores. É claro que Daniel era muito mais, porque eles também tinham que dar conta naqueles 3, enfim, superintendentes, Daniel que supervisionava eles todos. Logo isso, enfim, leva a essa questão de inveja. O facto de Daniel ser estrangeiro e também por achar simpatia perante o rei. Razão pela qual começaram a conspirar contra ele. Mas como se costuma dizer, podemos ter pessoas que não gostam de nós, o único antídoto, o remédio mais eficaz é nós procurarmos viver bem. Como dizia alguém, calarei os invejosos e os adversários, continuando a viver bem, continuando a viver na retidão, continuando a viver na justiça. Ora, se uma pessoa vive assim, não há como ser apanhado. Por quê? Porque ele tenta pautar a sua vida na retidão. Porque nós sabemos, quanto mais é a responsabilidade, também mais é a tentação. Nós podemos ser tentados e com essa tentação, os inimigos arruinar a nossa própria vida. E sobretudo quando se envolve essas questões laborais, questões políticas, a situação ainda é muito, muito forte. Pronto, isso é um dos pontos, mas há outros vários pontos. A pessoa subtrair, entrar em corrupção, ou ser subordinado, ou enfim, fazer coisas que pode pôr em causa a sua própria reputação e perder o prestígio que tem, porque essas responsabilidades acrescidas são prestígio. E a pessoa, quanto mais está ali em cima, tem que ter cuidado. Aliás, nós vemos isso quantas pessoas que, enfim, arruinaram a sua própria vida por causa da ganância desmedida, quer seja com vício de mulheres, ou vícios, enfim, de outras formas de hedonismo, nomeadamente consumir estupefaciente, ou desvios de fundos,
comportamentos indecorosos ou de violência até, acabarem por deitar a perder tudo. Por isso a pessoa tem que zelar, porque os inimigos também agraçam, quanto mais nós vamos tender a escusar. Por isso, esses adversários, que agora inimigos de Daniel, que tinham inveja dele, repara, quando as pessoas invejam-nos, às vezes não é porque nós fazemos para merecer essa inveja, às vezes acontece, mas há pessoas que nos invejam sem causa, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo, odiaram-me sem causa, ou porque, pronto, enfim, pela nossa simpatia, pela nossa capacidade, pela forma, postura como nós encaramos a vida, pela família que temos, pela educação. Há várias formas que as pessoas arranjam para ter inveja de nós. Pronto. E todos nós aqui temos que ter consciência plena que nem todos gostam de nós. Pronto. É preciso ter sempre isso em mente. Às vezes até menos aqueles que nós esperamos. Às vezes até pessoas que não gostam de nós, que passam a ideia que gostam de nós. Nós temos que ter essa capacidade. Há um grande clássico de Plutarco, um livro muito bom. Se tivesse a oportunidade de ler, aconselhava. Tem um livro grande, um grande clássico, que é Como Tirar Proveito dos Inimigos. Estão lá essas tentações de como é que a pessoa tem que ter prevenção e até como é que se pode descobrir o inimigo. Porque às vezes nem sabemos que a pessoa é o nosso inimigo e só ficamos a saber quando nos trai, quando nos apanha, porque agora nós conhecemos o inimigo até mais fácil lidar, porque já sabemos, eu fulano X é aquele outro. Mas quando nós não sabemos, depositamos confiança e depois somos traídos. Aliás, normalmente é assim, porque a traição é que nós depositamos confiança, fazendo fé que aquela pessoa nunca, enfim, não ia decepcionar. Por isso, é bom ler esse livro, mas também, pronto, ter a plena consciência que isso pode acontecer. Mas esses governadores, como diz o versículo, então os outros superintendentes sátrapas, procuraram descobrir alguma deficiência, falha, na maneira como Daniel administrava o império. Se porventura ele estava a usar a corrupção, ou se estava a ser desonesto, ou estava por outros vários fatores para poder acusá-lo. Mas não conseguiram porque Daniel era cumpridor escrupuloso e não fazia nada de mal, nem era desonesto. Era um homem reto, como diziam os romanos, homem que vive honestamente, viver honestamente. E essa retidão é das grandes virtudes que normalmente as pessoas não nos conseguem apanhar. Por isso, depois de fazerem essa indagação, eles diziam entre si: não vamos conseguir encontrar nada para acusar Daniel, a não ser que descobramos algo relacionado com a sua religião. Ou seja, eles não conseguiram indagar, numa perspectiva da sua conduta ético-moral e familiar e também governativas, não encontraram nada. A única forma aqui é através do zelo da sua religião. E já ele não vai conseguir escapar. Por quê? Porque isso é uma coisa, enfim, primária na vida de Daniel. Nós vemos isso, as provações e as tentações que, por causa da sua religião, ele teve que passar durante o início do capítulo do próprio livro. E isso vai continuando. Eles têm que arranjar esse pretexto que é da religião para poder apanhá-lo. Porque eles sabiam que era devoto, que era um homem religioso. Repara, quão bom que as pessoas nos reconhecem que somos zelosos, que somos realmente religiosos. Isso é uma forma de testemunho, porque sabiam que aquele homem ele era um homem religioso. Depois no versículo 7 diz assim: foram à presença do rei e disseram: que vossa majestade viva para sempre, ó rei Dário. Todos nós que administramos o vosso império, superintendentes, chefes, sátrapas, oficiais e governadores, recomendamos que a vossa majestade faça um decreto que entre imediatamente em vigor. Dê-se ordens para que durante 30 dias ninguém seja autorizado a requerer, seja o que for dos deuses dos homens, exceto de vossa majestade. Quem violar este decreto será tirado para uma cova cheia de leões. Que este decreto seja imediatamente redigido, assinado por vossa majestade, para que não possa ser alterado e seja irrevogável, como lei dos medos e dos persas. E assim o rei Dário assinou e promulgou o decreto.
Desde logo nós vemos aqui a conspiração que eles fizeram. Essa conspiração tinha a finalidade de poder apanhar Daniel. Mas para isso tiveram uma inventona genial. Genial do ponto de vista maléfico. Que era promover aqui um decreto que depois de 30 dias, no período de 30 dias, ninguém pode venerar nem nenhum homem, nem outros deuses, nem ninguém, exceto Dário. E poderão me dizer assim, mas essa lei é muito estranha. A primeira questão, essa lei é muito estranha. Para que o rei estaria interessado nessa lei? Repara, a primeira questão que alguns estudiosos falavam é nesse sentido, porque o rei estava a tentar consolidar o seu reinado. É no sentido de dizer que o rei é tão bom que nenhum dos seus súbditos, pronto, desse um luxo de pedir, se tiver algo para pedir, que pedisse mesmo, o rei estaria pronto para responder a essas mesmas solicitações. Além do ego também de colocar o rei como um semideus, que todos os homens gostam quando são elogiados, quando são colocados no patamar elevado. O rei não sabia qual é a intenção maligna que está por detrás, achou que era bastante agradável. Mas a outra questão que nos pode sair aqui, como é que uma lei, porque nós sabemos para fazer uma feitura de uma lei, a lei normalmente é discutida e pronto. Se Daniel que estava acima deles, como é que isso pode fintar que essa lei, que era uma lei contra o próprio Daniel, e conseguir passar? Quer dizer, não, isso não temos que ficar em dúvida. O facto de uma pessoa, por exemplo, ser presidente da Assembleia, onde agora estou falando numa perspectiva democrática, que é a feitura da lei, não quer dizer que as leis que passam lá podem ser da sua própria vontade. Porque há aquela questão, é que a maioria normalmente que decide. Se são muito uma pessoa ou duas pessoas, não podem impor uma lei, mesmo que tenha essa responsabilidade. E nós vemos, tanto nos regimes ditatoriais já é mais difícil, mas aqui nós sabemos que essa prerrogativa, apesar de eles tratarem isso, o rei tinha que dar anuência. E eles já tinham falado previamente com o rei deu concordância, de modo que mesmo que o Daniel tentasse ali, não conseguiria travar, porque ele estava o rei estava acima dele, tinha que dar essa justificativa. Razão pela qual, enfim, tentaram fazer essa lei que passou de lado ao próprio Daniel. Porque, enfim, o rei também deu este consentimento. E a lei foi trabalhada. Nós, quando sabemos que quando a lei, enfim, entra em vigor, tem um princípio que se chama de imperatividade, no sentido que a lei é para todos. E quando entra, ninguém pode dizer, pá, agora me apetece cumprir esta lei, pá, esta aqui não me apetece, não. E também ninguém pode invocar o desconhecimento da lei para não cumpri-la. Parte do princípio que todos nós, quer sejam os doutos e indoutos, quer sejam juristas, não juristas, todos conhecem a lei. Essa presunção é uma presunção inelidível, que se diz que é uma presunção que não se pode invocar. Enfim, nós sabemos que não conhecemos todas as leis. Mesmo aqueles que fazem as leis nem conhecem também todas essas prerrogativas. Aí nesta semana tivemos caso de uma deputada que diz que pronto, que votou uma lei e que não lembrava que essa lei existia. Foi apanhada nessa lei por causa, enfim, de um duplo critério que tinha, enfim, com outros dividendos financeiros e por aí fora. Enfim, tentando eximir o regime da exclusividade. Mas a lei é vinculativa para todos, mas ninguém pode celebrar uma outra religião. Foi expressamente proibido. Não pode orar, não pode cultuar, não pode fazer nada. E quem violar isto durante 30 dias tem uma punição, como todas as leis. As leis têm comandos normativos, mas têm comandos punitivos. Se não fizer, vai pagar essas consequências. E a consequência é morte. É ser lançado na cova dos leões. Ora, perante essa situação, Daniel não tinha outra forma, ou renegava a sua religião, o seu Deus, e decidia pactuar com essa infame lei e poupava a sua vida, mas temporariamente. Mas nós vemos que ele é um homem decisivo. Quando nós lemos essas coisas, nós dizemos assim, isso já é outros tempos, mas isso é um desafio que colocam-nos a todos. Aliás, nós recentemente ainda tivemos uma situação que é uma situação de que houve um decreto que proíbe celebrações dominicais nas igrejas.
E essa decisão não era uma decisão para ser acatada. Não era. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o fecho da igreja não compete às autoridades. É claro que dir-me-ão, mas as lideranças de igrejas, enfim, promulgaram, confirmaram esse mesmo decreto. Mas eu tenho muitas dificuldades. Aliás, logo a priori eu manifestei claramente, não tenho nenhum problema em todos os fóruns, oposição claramente contra isso. Porque isso abre um precedente muito perigoso. Precedente no sentido que os cultos, ninguém é obrigado a vir à igreja. Isso cada um é livre de decidir. Mas quando nós tomamos essa decisão de que temos que respeitar a lei, até essa ideia de invocar o capítulo 13 de Romanos, respeitar as autoridades, é verdade, mas se as pessoas forem lá ler o capítulo 13 de Romanos, que acho que é 12 ou 13, mas acho que é 13, sobre a questão das autoridades, aquilo ali, matérias civis, ele fala os impostos, as autoridades não zelam senão para o nosso bem. As matérias religiosas são matérias de fórum que é vinculativamente bíblico. E na Bíblia não temos nenhuma passagem que nos diz que a própria igreja tem prerrogativa de fechar os cultos. Não tem essa prerrogativa. Agora, há situação de inexecuibilidade dos cultos. Por exemplo, cenários de guerra. Mas atenção, mesmo em cenários de guerra, eu já tive por guerra, passamos por guerra, a igreja não fechou. Haviam pessoas que iam lá. Não são muitos, que iam lá, porque sabem que iam lá orar, que estavam lá. Não são muitos que vão lá orar, que ficavam lá. E nós vemos agora, mesmo na Ucrânia, as pessoas estão a ir lá à igreja, mesmo em bombardeamentos. Estão. Quer dizer, uma coisa, a pessoa não conseguir, por razões várias, fatores de saúde, não sei o quê. Mas quando nós estamos esse alinhamento que eu entendo, que nós tivemos aqui, porque o decreto obedecer, até porque constitucionalmente não era possível. Os artigos da Constituição foram lá ver, nenhum estado de necessidade, nenhum estado de emergência pode suprimir a liberdade do culto e a questão da retroatividade das leis penais. Quer dizer, isso é um princípio que está claramente consagrado na coisa. Agora, podem me perguntar, se é um decreto, como é que nós podemos fazer? O decreto é para resistir, porque também há um princípio constitucional que é o direito da resistência. E essa resistência tem um custo. A pessoa corre o risco de ser preso ou correr risco, outros riscos, mas faz parte, como nós vemos aqui, Daniel, depois, teve que ser lançado na cova dos leões. Mas como diz o apóstolo Pedro, importa mais agradar a Deus do que agradar aos homens. Eu sei que essa questão não é consensual, porque há pessoas que entenderam que tiveram outra leitura. Eu estou a falar, enfim, não estou agora a dizer como, tipo, a mim faz-me muita confusão esta ideia de que os cultos, não podemos ter culto por causa do coronavírus. Faz-me muita confusão. Porque, e ainda por cima, basear, não obedecer às leis. Repara, quem faz essas leis? É como dizia Martinho Lutero, o que é que a Babilônia tem a ver com Jerusalém? Porque se vieram nos dizer, nós sabemos que a perseguição virá nos sinais dos tempos. Imagine esses cenários. Nós, quando chegamos numa perseguição, estamos a falar de situação de coronavírus, tudo bem. A situação de coronavírus não é assim tão grave quando nós começamos a falar de perseguição. Porque, reparem, nessa lógica, os países onde a igreja está a ser perseguida, eles estão expressamente proibidos por decreto, não podem celebrar. E nós aqui, às vezes, reconhecemos e validamos a valentia desses homens e mulheres que são expostos e muitas das vezes são mortos. Nós temos isso, a igreja perseguida, que fazem celebrações contra todas essas orientações estatais. Se nós validamos isso, por que é que nós agora vamos estar aqui sentados, que nem ainda próprio, nem é cenário de guerra, porque, enfim, infecção. Eu não estou a dizer para todos virem à igreja, porque eu sei mesmo que não houvesse esse decreto, muitos não vinham por prevenção, mas há quem queira vir. Pronto, quem queira vir, que venha. Agora, quando é decisão temos fechado, tenho muitas já. Mas a verdade é que nós vemos aqui que Daniel não acatou essas decisões. Não acatou. E tanto por não acatar essas decisões, porque ele entendia que ele tinha que dar o testemunho. Até podemos dizer, ele orava, podia fechar no seu quarto e fazia isso às escondidas. Ele não fez isso às escondidas. Ele fez isso de forma aberta. E essas pessoas, entretanto, confrontaram-no, apanharam e foram denunciar ao rei. Como o rei já tinha feito o decreto é para cumprir, porque depois torna, quer dizer, como se diz, a lei é lei. A lei é dura, mas é lei. Os romanos tinham essa máxima. A lei é dura, mas é lei. Quer dizer, se te apanhar, filho, vai ter que arcar com as suas consequências. Por isso diziam, a lei é dura, mas é lei.
Pronto. Ora, sendo aqui uma pessoa destacada, nós já vemos também aqui, mesmo aqui em Portugal, pessoas que tinham grandes responsabilidades, que foram apanhadas na teia da lei e têm que cumprir estas disposições. Mas nós vemos aqui que o rei, eles foram confrontando no versículo 14, disseram então ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, veio-se de uma forma pejorativa. Aquele estrangeiro de Judá não tem respeito pela vossa majestade e não obedece ao decreto. Ele faz a sua oração regularmente ao seu Deus 3 vezes por dia. Não só faz regularmente, como 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu estas palavras, ficou muito abatido e fez o possível para encontrar maneira de salvar Daniel. Até o pôr do sol, não descansou para o livrar. O rei não alinhou naquelas coisas. O rei sentiu abatido, sentiu triste, ficou triste. Então, os que tinham acusado Daniel voltaram à presença do rei e disseram, Vossa Majestade sabe que, segundo as leis dos médios e dos persas, nenhum decreto promulgado pelo rei pode ser mudado. Nessa ideia, eles tinham essa máxima de que a lei era tão perfeita, o rei é tão perfeito, quando faz uma lei, dá esse selo, não há irregularidade, porque para ser mudar uma lei, porque há uma deficiência. Nós estamos agora a falar da lei da nacionalidade, em relação aos sefarditas, os judeus sefarditas, que houve aqui uma irregularidade, porque entendeu que, enfim, o rabino ali do Porto fez ali algumas trafulhas, entendeu que há uma deficiência por causa de pareceres que pediam, agora vai ser alterado. Pronto. Quando uma coisa é suscetível de alteração é porque não é perfeito. Mas como esses soberanos entendiam que eles eram tão perfeitos, por isso que a lei não podia ser revogada e muito menos mudada. Pronto, eles invocaram essa lei, que é um princípio que já vinha. Nós vemos na história de Esther também, era a mesma situação, apesar de ser a mulher predileta do rei, ele foi apanhado nessa lei, a lei não pode ser mudada, o seu povo tinha que arcar com aquelas consequências. Pronto. E eles foram dizer, então o rei deu ordem para que Daniel fosse preso e lançado numa cova cheia de leões. Disse, porém, a Daniel que o teu Deus, a quem tu serves tão fielmente, venha em teu socorro. Quer dizer, o rei fez isso, já que não consigo te livrar, porque fui apanhar eu próprio na teia da lei e tu, agora só te pode, enfim, salvar o teu Deus. E ele também tinha, porque ele como rei já sabia, já tinha lido porventura a história de que Deus já tinha livrado Daniel em outras situações de extrema necessidade. Mas então uma grande pedra foi colocada sobre a abertura da cova, selada com o selo do rei e com o dos seus nobres, para que ninguém pudesse socorrer a Daniel. E nós vemos depois nos versículos seguintes, Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas mesmo assim, Deus o protegeu. E esta proteção de Deus fez com que o nome de Deus seja exaltado. Há um desafio, há uma provação que todos nós temos que passar. Mas é importante termos ousadia de confrontar a realidade, mesmo que a priori, objetivamente, humanamente, pode ser a nosso desfavor, em nosso prejuízo e, em determinados casos, até na nossa morte, pode acontecer. Mas nós temos que ser fiéis. E quando nós somos fiéis, Deus também recompensa-nos. Aliás, como diz o Senhor Jesus, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder ou faz querer perder a sua vida por amor de mim, ganha-la. E isso que nós vemos aqui, porque Daniel, que enfim, que humanamente falando, estava disposto a dar a sua vida, ele foi poupado porque Deus o salvou. E aqueles que conspiraram contra ele acabaram por cair naquela mesma armadilha. Não só eles, como os seus próprios cônjuges e os seus filhos, eles acabaram por ser, enfim, colocados na cova do leão. E posteriormente, Dário depois fez um decreto posterior a enaltecer os feitos do Deus de Daniel, o feito do nosso grande Deus, e fazendo com que o testemunho de Daniel se espalhasse ainda para todo o reino com mais vigor e mais força. Não vou alongar mais, vamos ter que terminar. Espero que Deus nos ajude a reter essas grandes verdades que não são fáceis, mas todos nós confrontamos com inimigos que nós temos, as pessoas que nos odeiam, que têm inveja de nós, que tentam conspirar de toda forma contra nós. Mas, sobretudo, também nós temos desafios das pessoas que querem testar a nossa convicção, a nossa fé, de pôr-nos a renegar em determinados casos a nossa fé. E nós temos que estar muito convictos, muito determinados, de demonstrar a nossa fé. E perguntar-me-ão, mas isso não é coisa. Hoje em dia fala-se de muitas coisas, esse relativismo social que nós vivemos, essas ideias permissivas e tantas outras coisas,
que hoje em dia, quando uma pessoa tenta defender aquilo que são os princípios e valores bíblicos, é visto como um antiquário. Muitos crentes, para, enfim, serem aceitos e considerarem que têm mentes abertas, enfim, acabam por desvalorizar um pouco a sua convicção de fé. Mas que não caiamos nessa tentação, que Deus nos dê sempre força e capacidade e, acima de tudo, oração, nós conseguiremos superar. Porque Daniel passou isto tudo porque orava 3 vezes por dia. E uma oração de joelhos. Não precisamos fazer isso, embora se pudermos fazer, façamos. Mas temos sempre que orar, se pudermos muito mais do que 3 vezes por dia. Mas já 3 vezes já é melhor.